Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento, né? Esse evento que tem por finalidade falar sobre a busca da verdade, falar sobre vida de estudos e, enfim, traduzir tudo isso, trazer tudo isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vocação. Eu espero que todos estejam aí bastante entusiasmados, assim como eu, porque esse é um evento muito especial. Vocês vão entender por quê, né? Eu vou revelar para vocês daqui a pouco por que esse evento é especial. Além do próprio conteúdo, ele é especial por alguns outros motivos. Primeiro desses motivos é que ele está marcando, né, uma iniciativa que já tem muito tempo que eu estou planejando, que é a abertura da Escola da Verdade. A Escola da Verdade é uma plataforma na qual a gente vai ter aulas, a gente vai ter cursos, clube do livro, um monte de coisas e depois eu apresento para vocês. E uma outra parte especial na qual esse evento marca é porque o próprio dia dele, né? É o dia do meu aniversário hoje. Então, o presente vocês já estão me dando, estando aqui junto de mim nesse evento, né? Vocês estando presentes, estão me presenteando. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui num domingo à noite, né? No fim do ano já, é, todo mundo se disponibilizando a participar. E eu espero que vocês gostem do conteúdo. Sim, é meu aniversário. E preparei para vocês, né, com muito carinho. E esse conteúdo, pessoal, já vou dizendo aqui para vocês, ele não é simplesmente uma coisa que eu inventei, que eu tirei da cabeça, sabe? As coisas que eu vou dizer aqui hoje, que eu vou falar aqui hoje, são coisas que transformaram a minha vida e que transformam a vida de todo mundo que aplica essas coisas. E tem pessoas aqui dentro, tem pessoas que estão assistindo, que são provas vivas disso, que experimentam isso, né, nas minhas aulas, que experimentam isso também de outras maneiras, de outras formas, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de coisa que eu vou revelar aqui hoje. Então, saibam que tudo que for falado aqui hoje, se você colocar em prática, se você realmente buscar praticar isso com seriedade, esse é o tipo de coisa que vai transformar a sua vida. E por isso eu quero contar um pouquinho, né, sobre como esse conteúdo, né, como a busca da verdade transformou minha vida. Desde cedo, desde quando eu era criança, eu sempre fui muito interessado por saber as coisas, por buscar entender, por buscar saber. Sempre fui assim de querer entender o porquê das coisas, não só saber como funcionava, mas por quê, principalmente o porquê das coisas. Isso sempre me interessou. E depois, mais velho, eu descobri que esse interesse tinha nome, né? Esse interesse, na verdade, se chama filosofia. Então eu me interessava por filosofia e não sabia. Até que por volta dos 14 anos, 15, 14 anos, eu conheci o professor Olavo, né? O professor Olavo de Carvalho, que é um filósofo brasileiro, né? Para quem não conhece aí, acredito que todo mundo conhece, mas tem alguém que não conhece, né? Saiba que o Olavo é um grande filósofo, um grande professor. E ele abriu as portas para mim do conhecimento, né? Claro que teve outras pessoas também, mas ele foi o principal. E ele traduziu aquele sentimento que eu tinha de querer saber as coisas, ele conseguiu traduzir aquilo não só em palavras, não só em explicações, mas principalmente num modo de vida, num modelo de vida a ser seguido, a ser colocado em prática. E é exatamente isso que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Exatamente isso. Não é um segredo, não é um método, né, mágico que você vai aplicar e no outro dia, pronto, a sua vida se resolveu toda. Não, é um caminho. É um caminho que você pode fazer, que você pode seguir, que todo mundo é capaz de seguir e que, com a graça de Deus, a gente seguindo, a nossa vida é realmente transformada. Então, por volta ali dos 14, 15, 16 anos, né, eu iniciei esses estudos. E já com 16 anos, a coisa ficou mais séria, porque até então, né, a minha mãe tá aí, ela vai se lembrar. Até então, eu não sabia muito bem o que fazer da vida com relação à profissão, né? Às vezes eu queria alguma coisa meio por exemplo, o clássico, né? Medicina, ou então eu queria fazer alguma coisa do tipo militar, mesmo tendo todo esse porte físico aqui, né? Então, assim, eu estava um pouco perdido na vida, né? Mas com 16 anos, até por influência do Olavo, eu entendi que se eu quisesse fazer algo de bom para as pessoas, se eu quisesse realmente ajudar o Brasil, se eu quisesse ajudar as pessoas, o segredo disso estava na educação.
Por quê? Porque a ação, ela é uma coisa que envolve mais a consequência dos problemas. A ação que eu vou fazer, por exemplo, a ação policial, por que que ela acontece? Porque ela é consequência de um problema, né? Ela é resposta à consequência de um problema. Mas a educacional, ela é capaz de evitar o problema. Então, se você age na educação, se você está preparado para lutar na educação, é muito mais possível você evitar os males, em vez de ter que combatê-los. Combatê-los também, mas o melhor da educação é evitar os males e desenvolver os bens, desenvolver aquilo que vale a pena. Então, isso se tornou não somente uma coisa que eu resolvi fazer da vida, mas se tornou uma missão mesmo. Isso com 16 anos, né? Então, eu decidi ser professor. E desde que eu decidi ser professor, eu percebi que a maior área, ou a área onde era mais afetada pelo engano, pela mentira, era a área da história. Ao menos nas escolas, né, nas faculdades, era a área da história. Que eu sempre fui muito fascinado, apesar de também ser muito fascinado por biologia. Então, eu decidi cursar história para entrar nessa briga aí e para ajudar, né, as pessoas a chegarem à verdade, a princípio, somente à verdade histórica, né? Mas depois, conforme eu fui estudando mais, eu fui chegando a compreensões mais profundas da verdade. Por exemplo, a história que antes eu entendia como simplesmente lutas entre, né, as pessoas más, as pessoas boas, né, depois foi ganhando um corpo, que existe a política, existe a história das ideias, e depois foi ganhando um corpo ainda mais profundo, que é o seguinte: a história ela nada mais é do que, poeticamente, tá? Tô falando poeticamente, não é literalmente isso, mas poeticamente ela nada mais é do que um livro escrito por Deus. Um livro escrito por Deus. A história humana é a história que Deus está escrevendo com a obra dele. E essa história ela é marcada pela encarnação do Filho dele, de Cristo, pela encarnação de Cristo, que separa a história entre antes dele e depois dele. Então esse é o acontecimento principal. E aí eu comecei a ter uma nova compreensão sobre história, né? Poxa, história não é somente não deixar o cara cair no comunismo, é levar ele para uma verdade mais profunda, que é o próprio Cristo. E aí eu comecei a aplicar isso nas minhas aulas. E aí eu comecei a ter alunos se convertendo. Comecei a ter alunos se convertendo, né? Já teve casos, quem tá aí, que for aluno meu na escola sabe, já viu isso, viu na sala, assim, alunos se convertendo pedindo batismo. E isso é uma coisa que, para mim, assim, muito gratificante, porque tem uma frase, né? Vocês aí que estão assistindo, vocês estão no grupo, vocês podem acessar o meu WhatsApp e ver se eu tô mentindo. Vai lá no WhatsApp, agora vocês vão ver a bio do meu WhatsApp, tá escrito lá a frase que é a inspiração da minha vida. Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Então, isso se tornou realmente a minha missão, né? O lema de vida. E antes de poder levar, né, eu fui levado à verdade. Na verdade, eu fui buscado por ela. Então, conforme eu fui entendendo que Cristo entrou na história, eu fui entendendo que ele deixou marcas na história e que essas marcas são acessíveis a nós. Eu fui entendendo que ele deixou uma igreja e que ele permanece nessa igreja, que ele permanece nas pessoas. E aí a compreensão de Cristo dentro da história se tornou uma compreensão mais mística. Cristo dentro de mim, Cristo dentro de você. E aí eu fui entendendo que, na verdade, os estudos, eles são também uma forma de oração. A vida de estudos, ela é também uma vida de devoção. E depois eu descobri, né, por indicação, na verdade eu já sabia disso, mas aí eu li com atenção, finalmente, aí eu consegui ter a experiência que o livro trata, o livro que é tão indicado pelo Olavo, né, o livro que fez o Olavo de Carvalho e também me fez, que é A Vida Intelectual. Aí eu entendi a vida intelectual, que é realmente uma devoção, é uma vocação. Só que essa vocação, as pessoas pensam assim: ah, eu não tenho vocação para ser intelectual. Todo mundo tem vocação para ser inteligente. Você não precisa ter vocação para ser intelectual, mas para ser inteligente, sim. Porque eu vou dizer uma coisa: ninguém fica santo sem ser inteligente. Ninguém fica santo sem ser inteligente. Ah, mas teve santos que eram burros. Não. Teve santos que tinham a inteligência um pouco obtusa, que não significa burrice. A burrice é uma teimosia diante da verdade. É uma teimosia de não querer saber. É uma teimosia de permanecer na ignorância. Mas isso não significa que os santos não eram assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum seguidor de Cristo pode ser assim.
Então, se você é seguidor de Cristo, você tem que querer desenvolver sua inteligência, porque isso é um presente de Deus. E isso é uma das coisas que te torna semelhante ao próprio Deus. Então, eu fui entendendo que conforme eu ia buscando mais esse caminho, eu ia realmente me aproximando mais de Deus. E por isso, a, a chamada do evento é essa, né? Rumo à verdade através dos estudos. Conforme a gente vai estudando, a gente realmente vai se aprimorando, a gente realmente vai chegando mais próximo da figura de Cristo e ele vai transformando a gente. Isso não é brincadeira, isso não é exagero, eu não estou inventando isso. Se vocês pesquisarem na vida dos santos, se vocês lerem as melhores pessoas possíveis, de filósofos, né, de intelectuais, vocês vão ver que isso é verdade. Isso é verdade. Isso não é uma invenção, isso não é coisa porque os outros inventam para vender livro, não é. Isso é verdade. É um caminho mesmo. E esse caminho, pessoal, eu quero apresentar ele para vocês hoje, como fazer isso, né? Por quê? Porque transformou minha vida. Eu encontrei a conversão, eu encontrei, né, graças à conversão, isso é promessa de Cristo, né? Quem encontra ele já é pago nessa vida 100 vezes mais, né? Graças a isso, eu encontrei minha esposa, graças a isso, hoje eu tenho minhas filhas, hoje eu tenho esse trabalho, aqui na internet. Se a gente está aqui, é por conta de tudo isso. É porque lá atrás eu disse sim, né? Uma espécie de anunciação pessoal que todo mundo passa. Todo mundo tem o seu momento de anunciação. Talvez a sua esteja sendo aqui agora. Talvez a sua esteja, vai ser ainda no futuro, ou já foi. E a gente tem que responder, né? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. A gente tem que realmente responder isso com a vida. Porque não adianta responder somente da boca para fora. Não adianta a gente professar, mas não viver. E aí eu já quero começar a falar do tema de hoje. O tema de hoje, de buscar a verdade, não pode começar de jeito nenhum pelo caminho mais simples das pessoas começarem, pelo caminho mais simples das pessoas pensarem que é por aí que vai, que é que definindo a verdade. As pessoas naturalmente tentam definir a verdade. Elas tentam naturalmente colocar, né, a verdade como sendo uma frase da qual você pode falar a respeito, uma doutrina sobre a qual você pode explicar. Mas não é assim. Não é assim que funciona. E por que não? Porque se você tentar definir a verdade não é o Cristo. Você está tentando definir o infinito. Então, isso não cabe dentro de você, não cabe definição diante da verdade, cabe devoção. Então é muito diferente. E eu sei que se eu pedir aqui uma definição de verdade, eu sei que vocês vão me dar uma definição certa. Eu sei que vocês vão falar, a verdade é uma pessoa e é Jesus Cristo. Isso está certo. Só que o fato da frase estar correta não significa que isso tem significado real na sua vida. Eu sei que isso pode parecer chocante, mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus diz o seguinte: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Quem não está comigo está contra mim. Qual é a sua posição diante de Cristo? É seguir exatamente o que ele fala ou é rejeitar algumas coisas? Se você está na posição de odiar o Cristo, você é o soldado romano, você é o chefe do sinédrio, você já rejeitou a verdade. Quem está no inferno rejeitou a verdade. Se você seguiu a verdade totalmente, se você encontrou ela mesmo e seguiu, decidiu seguir, você está no caminho da santidade ou já virou santo. Se você está nesse vai e vem, é porque essa frase, a verdade é uma pessoa e é Jesus Cristo, ela ainda é só uma frase para você. Você ainda não pegou a essência disso e mudou a sua vida. E é disso que eu estou falando. Esse faça-se em mim, esse sim ao Cristo que vem apresentar a verdade, não pode ser um sim do tipo, sim, eu concordo com esse argumento aí. Eu concordo que a verdade é uma pessoa e é Jesus Cristo. Não, não é um sim para uma frase. É um sim com a vida. Você não vai conseguir alcançar a verdade, você não vai alcançar o Cristo se você não fizer ação. E não somente professar uma frase, mas é ação. Lembrem-se que no fim dos tempos, no último dia, quando Jesus for julgar todos, né? Já tem até a fala lá escrita na Bíblia. O que que ele vai falar para as pessoas? Eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. O que que ele está falando para as pessoas? Olha, eu efetivamente estava numa situação e você não fez nada.
Ele não está cobrando dessas pessoas se elas falavam frases bonitinhas, se elas eram piedosinhas. Ele está cobrando coisas, ações. Ele está cobrando vida, vida vivida. Ele está cobrando não os talentos enterrados, mas os talentos multiplicados. Então, no dia que. Acho que vazou o áudio de alguém aí, pessoal. Se puderem desativar, por favor. Então, no dia que isso chegar pra gente, no dia em que o fim chegar pra gente, como é que a gente vai dizer para Cristo que nós seguimos a verdade de fato? A gente vai poder dizer para ele que a gente efetivamente viveu pela verdade, que a gente viveu, deu a nossa vida mesmo? Ou a gente só vai dizer assim: não, mas eu acreditava que a verdade era uma pessoa. Não, mas eu acreditava que Jesus estava na Eucaristia. Eu acreditava na transubstanciação. Tem gente que acredita mais na transubstanciação do que o Cristo na Eucaristia. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A pessoa acredita mais no argumento sobre a coisa do que na realidade da coisa. Isso é uma ilusão. Isso é uma perfeita ilusão. Por quê? Porque o que você fala tá certo. A frase que você fala, a doutrina que você professa, ela tá certa, ela é correta, mas você não tem ela no coração. E você acha que tem. E isso é a ilusão, é a pior ilusão possível. Porque você acha que você entrou no ônibus da salvação, mas você está indo pro ônibus do inferno. Você não tem o Cristo. Então, a, a vida pela verdade, a busca pela verdade, ela não é somente uma busca de, ah, agora estou na igreja certa, ah, agora estou na religião certa. Não, 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 não. É uma vida por Cristo. É realmente viver por Cristo, é realmente se consagrar a Ele. É realmente se consagrar e ser devoto da verdade. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Você precisa entender o seguinte, que a vida do homem, a vida do ser humano, ela é cíclica. Deus colocou uma medida na vida, né, onde que você nasce, você vive, desenvolve e morre. E essa medida, ela é fragmentada por dias. Em cada dia, você também nasce, vive e morre. Em cada dia você acorda, vive aquele dia e morre aquele dia. Isso, essa medida, é o segredo para você viver buscando a verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus fala: a cada dia basta o seu mal. Então, se você pegar a sua vida e dividir ela em dias, prestar atenção no seu dia, você vai muito mais longe do que você pode imaginar. Mas muito mais longe mesmo. Porque a vida, gente, a vida ela é feita assim, de pequenas coisas que acontecem em alguns dias. São pequenas decisões em alguns dias que mudam a nossa vida toda, para pior e para melhor. Então, se você conseguir ter a clareza e a direção correta de para onde você está indo, nos dias difíceis você vai continuar indo para lá. Nos dias fáceis você vai continuar indo para lá. Isso que eu quero apresentar para vocês, um sentido de vida. Sentido no sentido de direção mesmo. Qual é a direção que a gente tem que ter para alcançar a verdade? A direção que a gente tem que ter para alcançar a verdade não é simplesmente, estudar o catecismo, estudar, sei lá o quê. Não, 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 não. É um espírito. É, é realmente um valor dentro da gente que vai mover a gente numa direção. E aí tudo que você vai fazer, seja estudar, seja cantar, seja dançar, qualquer coisa artística, qualquer conversa, qualquer relação humana, tudo isso vai fazer parte de um conjunto exterior de algo interior que você tem, que é o que? A busca pela verdade. Eu vou tornar isso mais concreto para vocês entenderem agora. Olha só. Se você acordar todos os dias e de manhã você pensar, né, você se dirigir a Deus e colocar nas intenções daquele dia o seguinte: meu Deus, hoje eu quero aprender alguma coisa, eu quero aprender algo da verdade. Ele vai colocar na sua vida aquele dia algo da verdade. Ele vai colocar. E se você alcançar esse algo, fizer o esforço, alcançar, quando você for dormir, você vai ter atingido o objetivo daquele dia. E uma vez atingido o objetivo daquele dia,
Uma vez que você conseguiu alcançar aquilo que de manhã você colocou como propósito, aquele dia vai ter feito sentido. E lembre-se, a vida é uma sucessão de dias. Então, a sua vida vai estar caminhando em sentido. Você não vai mais sentir, e eu creio que é uma experiência aqui de muitas pessoas, provavelmente, podem até confirmar aí, não precisa falar, mas confirma aí no seu interior, se é o seguinte: eu tenho certeza que muita gente acorda, não sabe o que fazer e vai dormir frustrado. Por quê? Porque a experiência da vida moderna hoje em dia é o quê? Nascer, crescer, não saber o que fazer e morrer. Então, se você acorda e vai dormir frustrado, é porque você está colocando o objetivo da sua vida na coisa errada. Você provavelmente está colocando o objetivo na sua vida, por exemplo, na sua carreira. Ou você está colocando até em coisas mais nobres, tipo a sua família, sei lá, o seu filho. Só que é o seguinte, essas coisas, não estou diminuindo o valor delas, não. Mas elas não são capazes de te preencher. Um dia seu filho vai embora. Inclusive, filhos, os animais também têm. Se isso fosse o real sentido da vida humana, então todo mundo estaria vivendo aí tranquilamente. Todo mundo, né? A maioria das pessoas tem filhos. Se bem que hoje em dia, né, os filhos variam, né? Às vezes são pets. Porém, ah, a vida do ser humano, o sentido dela, não pode ser uma coisa que está no mesmo nível. Você percebe que você tem dentro de você algo que aspira uma coisa superior? Você percebe que dentro de você, você aspira algo que transcende você? Você tem perguntas. Você tem perguntas que você não sabe responder. Qual é o sentido da minha vida? E aqui vai uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo tem. O que Deus quer que eu faça? Essa pergunta, no fim das contas, ela é a mesma, né? Qual é o sentido da minha vida? Só que como você é cristão, você traduz ela para o que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Ele já disse o que ele quer que ele faça. Ele quer que você siga. Siga ele, porque ele é o sentido. E aí, novamente, a gente cai naquele problema. Uma vez que você entende que você precisa seguir Cristo, em vez de você efetivamente seguir, você começa a tentar traduzir isso em doutrinas, a tentar traduzir isso em argumentos. Ah, seguir Cristo é, sei lá, ler a Suma Teológica, é um dia ser Santa Teresinha, no outro dia ser São Tomás de Aquino. Você já percebeu que, né, que tem uma tendência hoje em dia das pessoas, né, dos fiéis, principalmente católicos, tentarem aí, em parte ser Santa Teresinha, em parte ser São Tomás de Aquino, né? Todo dia. O cara fica variando ali, ah, eu sou florzinha de Jesus, sou pequena via, do outro lado eu sou um grande intelectual, né, cachimbo, enfim. Isso, pessoal, são falsidades. Você está colocando a sua vida cristã, você está colocando a sua vida de estudos, a sua vida toda enjaulada em autoimagens que você mesmo cria. Essas autoimagens, elas afastam você da verdade. Por quê? Você acha que está caminhando, você acha que está avançando, você está todo piedoso, mas não está de verdade. E por que não? Por que não? Porque se Cristo é a verdade sobre nós não é o que nós pensamos sobre nós, mas é o que ele pensa. E você sabe dizer o que Cristo pensa de você? Ah, não, Jesus me ama. Sim, mas ele ama a porcaria que você faz. Porque olha só, eu não sei vocês, mas a maior parte da minha vida eu acho que Jesus não ama, não. Das coisas que eu sou. O que ele ama na gente é o que ele fez na gente. E eu posso comprovar isso pra você. Por quê? Se você for lá na Bíblia, no início da Bíblia, Deus criando o homem, né, o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, né, estava presente. E então Jesus vai criando, né, Deus vai criando as coisas através da palavra, e cada vez que ele cria uma coisa, conclui aquela parte dizendo: "E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom." E aí quando ele cria o homem, e Deus viu que era muito bom. Quer dizer, você olha para as montanhas, você olha para o céu, você olha para as leis da física, você olha para tudo, todo o funcionamento da natureza. Quando a gente olha, a gente fala: "Caramba, isso é muito bom." A gente olha e fala: "Isso é muito bom." Para Deus isso é só bom. Sabe o que que é muito bom para Deus? O ser humano. Só que quando a gente olha o ser humano, a gente fala: "Nossa,
O mundo é perfeito, o que estraga é o ser humano. O Brasil é ótimo, o que estraga é o povinho. Todo mundo fala esse tipo de coisa. Então, olha a diferença de valores que você dá para as coisas e que Deus dá para as coisas. Quando ele olha para o ser humano, ele fala que é muito bom. Mas quando você olha para si mesmo, você fala que você é muito bom? Seja sincero. Você é diante de Cristo. Imagina que você está diante de Cristo agora. Você tem coragem de falar para ele, falar assim: eu sou muito bom mesmo. Tem coragem, de verdade. Seja sincero. Se imagine na cena. Eu não tenho. Se você não tem essa coragem, é porque você não é muito bom. Você tem um monte de coisa estragada, mas ó, Deus não erra, não. Ele não se engana nem nos engana. Se ele olha para o ser humano e diz que o ser humano é muito bom, é porque é muito bom. Mas essa bondade, obviamente, está escondida. Onde está essa bondade? Essa bondade está no núcleo da nossa alma, na sétima morada, onde habita a Trindade. Deus habita em você. É lá que está o muito bom. O muito bom é Ele mesmo em você. Todo o resto é falso. Todo o resto é mentira. Todo o resto foi você que criou, foi a sociedade que moldou, foi a sua língua que te levou a ter aquele tipo de raciocínio ali, foi erro de criação dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, foi influência dos seus amiguinhos na escola que você nem lembra mais, das suas professoras, todo esse resto que você acha, né, que eu sou bonzão, ou então eu sou muito ruim, isso aí não vale nada para Deus. Não vale nada. Só o que vale é aquilo muito bom que ele fez em você. Mas ele quer que você encontre isso. Porque se você não encontrar isso, olha só, vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai morrer um dia, e na hora que você estiver diante de Cristo, ele vai te mostrar a diferença. Ele vai te mostrar o que ele fez e ele vai te mostrar o que você foi. E aí, quando você vê o que ele fez e o que você foi, vai ter uma diferença tão grande que você não vai querer entrar no céu. Você não vai se identificar com quem ele vê quando vê você. Você fala, não, mas isso aí não sou eu. Eu não sou isso aí. Eu não posso. Não, 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 não. Você vai rejeitar. Você acha que as pessoas vão para o inferno porque Jesus joga eles no inferno? Não. Elas vão para o inferno porque elas não suportam olhar para a verdade depois da vida, que não tem mais mudança, e elas veem que Deus fez elas muito boas, mas elas preferem o mal. Elas preferem o mal. Então, o tempo de você conseguir mudar, consagrar a sua vida falsa nessa vida interior verdadeira, ela é agora. Só dá tempo agora. E você só tem uma chance. Não pense que, né, você já está salvo. Não pense que, não, o sacrifício de Jesus, ele basta para salvação. Basta para salvação. Óbvio que ele basta para salvação. Só que é o seguinte, o próprio São Paulo diz: completo na minha carne o que faltou no sacrifício de Cristo. Vai lá na Bíblia que está escrito. O que que faltou no sacrifício de Cristo? Nada, né? Faltou uma coisa. O quê? Ele ser aplicado a você. Faltou você tomar a sua cruz e seguir. É como um remédio. Vamos dizer aqui, o pecado é um remédio, é uma doença. A cruz é o remédio. Olha só, inventaram a cura para a doença. Adianta você espernear e ficar feliz porque inventaram a cura para a doença e não tomar o remédio? Não adianta. Você vai continuar doente. Então tem muita gente que confunde a salvação com isso. Confunde o sentido da vida com isso. Não, mas eu acredito no remédio. E daí se você acredita? Vai e toma. E daí, não, eu acredito no remédio porque eu li a bula. Quer dizer, eu acredito na religião porque eu li o catecismo. Aí eu já fiz um curso sobre o catecismo. E daí? Você já tomou o remédio? Você já experimentou usar daquela religião? Se não, não vale nada. Por quê? Porque você acha que é importante, mas quando Deus olha pra você, ele vê que aquilo ali é falso. Não corresponde ao que ele fez. Esse é o problema da morte. O grande problema da morte é que não tem volta. E uma vez que você entrar na frente do Cristo e você estiver totalmente diferente daquilo que é muito bom que ele fez, então pronto, acabou. Não tem chance. E pior ainda, aqueles que negam que é possível você entrar nesse estado, chegar a esse estado de Deus olhar para você e falar: agora você está perfeito, está muito bom. Esses que negam isso não podem ver o céu. E por quê? Por que não podem ver o céu? Isso é muito sério, gente. Por que não podem ver o céu? Porque, olha, você está dizendo
quando você diz que você não pode alcançar a perfeição daquilo que Deus quer que você seja, você está dizendo que a obra de Deus é imperfeita. Dizer que a obra de Deus é imperfeita é dizer que o pensamento dele é imperfeito, porque o pensamento precede a obra. Só que o pensamento em Deus, ele não é uma coisa igual a eu e você. O pensamento em Deus é uma pessoa. É o Logos divino, é o Verbo, é o Cristo. Ou seja, quem nega que a vida pode ser consagrada e levada ao extremo da perfeição, está negando o Cristo. Você está negando o Cristo. Então perceba que é o seguinte: você viver uma vida medíocre sem buscar isso aí, é em algum grau negar o Cristo. Às vezes em graus que chegam a ser, a pessoa chega a professar isso claramente. Às vezes ela não se dá conta que ela está fazendo isso, que é o caso da maioria de nós. Nós não nos damos conta de que todo dia nós negamos Cristo. Todo dia, quando a gente pensa que a gente não é capaz de largar um pecado, de largar um vício, ou de avançar na vida espiritual, ou na vida dos estudos, ou no sentido da vida, a gente está negando Cristo. Porque a gente está olhando para a gente falando assim: ah, eu sou assim mesmo, não tem como eu melhorar. Não tem como ser perfeito. Ah, Deus não espera de mim perfeição. É, deve ser por isso que Jesus disse, né? Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Ele deu um mandamento impossível, né? Ele quer que você vá pro inferno, né? É isso que ele quer mesmo. Ele espera realmente isso, né? Ele dá um mandamento impossível e todo mundo se lasca. Não, gente. Vamos usar da inteligência. Jesus quer que a gente seja perfeito. Ele quer que a gente caminhe para chegar na hora da morte, ele olhar pra gente e falar: servo bom e fiel. Entra na casa do meu pai, preparei uma morada para você. Só que você tem que fazer o esforço de se aproximar dessa figura que Deus pensou quando pensou você. Se você não faz esse esforço, se você fica fingindo, se você fica só lendo o manual, se você fica só lendo a Bíblia que seja, se você fica só comungando de qualquer jeito, não serve. Não servirá. E você não verá a glória. Esse é o problema da morte. Só que é o seguinte, a morte só chega lá na frente, né? Para a maioria de nós, ela não vai chegar daqui a 2 minutos, daqui a uma hora, amanhã. Ela vai chegar lá na frente. Né? Hoje, tô fazendo aniversário, ao mesmo tempo que a gente comemora, eu tô ficando mais perto dela, né? Já parou pra pensar nisso? Que é assim que funciona, né? Você nasceu, já tem um relógio lá com contagem regressiva. É muito rápido, inclusive. Então, esse é o problema da morte. Mas aí vem o segundo problema, que é o problema da vida. Por quê? Beleza, eu entendi o que que eu tenho que fazer para quando chegar na morte eu alcançar a salvação. Mas o que que eu tenho que fazer agora até ela chegar? Agora a gente começa a aula. Agora a gente começa a aula. Por quê? Porque a aula ela é para isso, ela é a parte prática do que a gente tem que fazer até chegar lá. E o que que a gente tem que fazer até chegar lá? Temos que consagrar a nossa vida, mas para consagrar a nossa vida, olha só, Deus não aceita sacrilégio. Então ele não aceita que você sirva a dois senhores. Ele não aceita que você ofereça alguma coisa que não seja tudo. Por quê? Olha só, se a salvação custasse muito, se a salvação custasse muito, muitos poderiam pagar muito, mas não todos. Se a salvação custasse pouco, todos poderiam pagar. Então Deus foi mais inteligente do que todo mundo. Ele botou um preço na salvação. Qual o preço? Tudo. Muitas pessoas não têm muito. Muitas pessoas têm pouco. Mas todas as pessoas podem dar tudo. Todas as pessoas podem dar tudo que têm. E o que que nós temos, senão a nossa vida? O que que nós temos, senão a direção que essa vida caminha? Então nós só temos isso para dar. Nós só temos isso tudo. O que que é o meu tudo? São os livros ali atrás? Não, não. É quem eu sou. E conforme eu vou dando esse tudo a Deus, conforme eu vou acordando dia após dia, entregando aquele dia, adquirindo sabedoria, Deus mesmo vai revelando para mim quem eu tenho que ser. Ele vai revelando para mim quem eu sou quando ele pensou em mim na eternidade. E você vai adquirindo sabedoria. Não só sabedoria, você vai adquirindo é, certos graus de entendimento da alma que você não sabia que tinha antes. Você começa a identificar coisas em você, a entender como é que as coisas funcionam no mundo e dentro do mundo interior também, que chega ao ponto de você não saber explicar.
não é traduzido em palavras, é uma coisa que você experimenta. Isso eu digo para vocês, é garantido. Só que vocês precisam realmente colocar a vida numa direção. Essa direção, como eu disse, é a direção que eu segui, a direção que eu venho seguindo, que eu vou seguir até o último dia. Que é o quê? A direção de buscar Deus, de buscar a verdade através dos estudos. Os estudos nem são a melhor palavra, tá? Porque quando a gente fala assim, ah, buscar Deus através dos estudos, você está pensando em quê? Física? Por que não? Por que não? Existe um livro chamado Didascalicon. A primeira frase do livro é a seguinte: todo homem, quando. Vou resumir aqui, não é exatamente essa frase, mas ele diz o seguinte: todo homem, quando abre um livro para ler, a primeira coisa que ele percebe, que ele quer, é a sapiência. Sapiência é o verbo divino. Ou seja, a primeira coisa que você quer quando você abre o livro é o Cristo. Você tem essa experiência? Seja sincero. Não, né? Você vai estudar física, a primeira coisa que você vai lá é o Cristo? Você quer encontrar o Cristo? Não, não, né? Você quer aprender a matéria. Você quer entender de como é que faz um negócio, programação, sei lá o quê. Mas olha, eu posso afirmar para vocês, conforme vocês vão criando essa narrativa de vida, acostumando a viver, buscando a sabedoria como algo superior a você. Porque ó, a sua família, ela tá no mesmo nível. Se você serve a sua família muito bem, ótimo. Você está ajudando aí sua vocação, você está cumprindo sua vocação diante de Deus, beleza. Mas você não está buscando algo superior. Você está no mesmo nível. Ah, não, eu sirvo na igreja. Mesmo nível. Ah, não, mas eu sou padre. Ou seja, ok, você como padre, você é para as outras pessoas. Mas isso ainda está no mesmo nível. Se você não buscar Deus, não adianta nada. Não adianta nada, né? Porque tem padre que vai para o inferno. Então, só dá sentido à vida aquilo que a gente busca que é superior à vida humana. E o que é superior à vida humana? A sabedoria de Deus que fez a vida humana. Se você busca a sabedoria de Deus, você vai encontrar o sentido da vida. Você vai realmente encontrar. E esse sentido, ele se divide em três possibilidades. Tem três formas de você encontrar isso aí. Tem três formas. Tem três atributos que até os gregos mesmo, né, culturas pagãs perceberam isso. E os gregos, quando a gente fala que é pagão, é até um pouco triste dizer isso, né? Porque os caras eram tão, assim, avançados, né? Mesmo na filosofia. O Sócrates, por exemplo, morreu pela verdade. Leiam a Apologia de Sócrates, vocês vão ver. Antes de Cristo, ele morreu defendendo a verdade. Tem três atributos que os gregos mesmo colocam como sendo essenciais para a vida humana. Deixa eu só tomar uma água aqui, senão minha voz vai embora. Falei água, mas fui no café, né? Café é água também. Esses atributos são verdade, bondade e beleza. Eu vou dizer aqui para vocês fazerem uma experiência. Façam essa experiência, vocês vão ver se eu tô falando a verdade ou não. Amanhã, na hora que vocês verem alguma paisagem bonita, admirem ela por um tempo. Olhem para ela. Ó, isso aqui não é suma teológica para você ficar lendo, não, não, não. É prática, é prática. Começa a fazer que você vai perceber. Olha para a paisagem e você vai achar ela bonita. Na hora que você achar ela bonita, você vai tentar recuar para dentro de você mesmo e vai pensar assim: de onde vem essa beleza? E para onde ela vai dentro de mim? Aí você vai se perguntar, você vai olhar assim, rapaz, o coqueiro é bonito, mas por que que a folha dele é bonita? Ah, porque é verde. Tá, mas por que que o verde é bonito? Ah, não, porque tem aquele formato. Tá, mas por que que aquele formato é bonito? Aí você vê que a beleza não tá no negócio, mas ao mesmo tempo não tá fora dele. Isso é uma experiência. Faça que você vai ver se não é assim. Aí você vai perceber que a beleza daquele objeto, ela como que passa pelo objeto, mas ela não vem dele. E aí você vai entender, a beleza vem de Deus. Porque é Deus que mantém aquele objeto existindo. Aí depois você olha e pensa assim: olha, mas se a beleza tá ali e eu tô captando ela, ela tá indo para dentro de mim. Aonde ela tá caindo aqui dentro? Aí você começa a olhar, tá? Ela tá caindo nos meus olhos? Não. Tá. Quando eu olho alguma coisa, eu não sinto o meu olho arder ou qualquer coisa do tipo dizendo assim: ah, beleza, beleza, beleza. Não, eu não sinto a sensação de beleza. Não existe isso. Existe a sensação de tato, sei lá, mas não existe a sensação de beleza. Então, como é que a gente capta isso? O que dentro da gente capta beleza? Simples. Alfa
e ômega, princípio e fim. Se parte de Deus, acaba em Deus. Ou seja, o que capta a beleza em você é o próprio Deus em você. Quando você capta a beleza e você pega ela para dentro de você, é Deus em você que faz aquilo ressoar até chegar ao seu cérebro e falar: "Ah, que bonito." Então, se você viver perseguindo a beleza, você está vivendo perseguindo a Deus. E perseguir a beleza, viver para proporcionar beleza, é viver para prosperar. Só consegue fazer beleza quem consegue prosperar. Eu posso explicar isso em outro momento, senão a gente demoraria uma aula inteira ou mais só para explicar isso aqui. Mas deixa eu ir para os próximos, né? O próximo, a bondade. Quando você olha, você já teve experiência, certamente, de ver alguém fazer alguma coisa por você, ou de você fazer alguma coisa por alguém e você não entender por que que aquilo foi feito. A pessoa faz um bem pra você e fala assim: "Cara, não tem nenhum motivo pra você ter feito isso por mim." Você não entende de onde vem. É a mesma coisa. Vem de Deus. E aí, quando aquilo cai em você, às vezes cai com dúvida, às vezes cai como uma felicidade, às vezes cai como uma dor. Aquilo cai em Deus em você também. Então a bondade, ela gera honra, ela gera respeito. E isso também é um dos sentidos da vida do homem. Proporcionar bondade. Ser bom. Ser bom é assim, é você ser bom mesmo quando alguém não assim, alguém não vai nem te retribuir, entendeu? Olha pra vida de Jesus e vê se não é assim. É exatamente isso. Olha, até a profissão de Jesus tem a ver com beleza. Ele trabalhava com as mãos, ele fazia mesas, ele era criativo, fazia coisas belas. Você acha que ele fazia tudo de qualquer jeito? Não. Você olha pra profissão de Jesus e você vê beleza. Por isso que eu disse que tem a ver com prosperidade. Olha só como é real isso. Aí você olha para a vida do Cristo e vê a bondade, como ele ajuda as pessoas, como ele faz milagres, sem esperar nada em troca. E muitas vezes, como os 10 leprosos, 9 iam embora, não agradecia, só um voltava para agradecer e talvez nem tão direito assim. Mas aí vem o terceiro atributo, que é a verdade. A verdade, ela consegue ser até superior a essas coisas. Por quê? Olha, beleza, um dia você vai ver a beleza do céu, e aí a beleza da terra passou. Um dia você vai morrer, você não tem mais olhos para admirar a beleza, ouvidos para ouvir a beleza, palavras para falar coisas belas. Um dia, você não vai mais precisar efetivamente fazer esforço para ser bom ou para identificar a bondade nas pessoas. Se Deus quiser, vai para o céu e aí o céu já é bom, entendeu? Agora, a verdade, toda verdade que você contempla é a pessoa de Cristo escondido ali. Toda verdade que você contempla, tudo é verdade que você aprende, que você consegue trazer para dentro de você, é o próprio Cristo em doses pequenas sendo colocado ali em você. São pequenas comunhões. E isso, gente, dura para a eternidade. Então, das três, o maior delas, né, o maior dos três atributos que perseguido dá sentido à vida é a verdade. Porque ela já tem um elemento de eterno muito mais nítido. Você consegue entender, por exemplo, o dia que você aprendeu a somar, que você provavelmente não se lembra, quando você entendeu o conceito de 2 mais 2, a sua mente expandiu e nunca mais regrediu. Claro que pode acontecer, a pessoa tem uma doença degenerativa, mas aí é um problema da memória. Mas o espírito, a alma, que é aquilo que realmente age na pessoa, não regride. A alma como que cresce. A verdade te transforma. E é por isso que eu digo a verdade através dos estudos. Claro que a verdade ela pode ser perseguida através de tudo, tudo, poesia, através de algo que alguém te fala, através de um som que é transmitido, qualquer coisa, qualquer coisa. Mas através dos estudos, porque o estudo é uma atividade humana, Deus colocou inteligência em você. Então, se você age com aquilo que Deus naturalmente fez você para ser e aquilo que dá mais sentido à vida humana, que é a busca da verdade, pronto, não tem erro. Você está no caminho certo, entendeu? Você está no caminho certo. E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que existe um exercício que eu vou passar aqui, né? Vocês podem seguir esse exercício, que também é recomendado pelo Olavo e talvez, se vocês nunca entenderam por que que tinha que fazer, a aula toda foi explicação do porquê que tem que fazer. Façam o necrológio. Vocês vão escrever um texto, à mão mesmo, ou digitado,
como se fosse uma outra pessoa contando da sua morte, contando quem você foi em vida. E você vai colocar ali naquele papel tudo que você gostaria de ser. Você vai contar a sua vida até o fim, como se ela tivesse acabado, como se você tivesse alcançado tudo que você gostaria de ser. Por que que isso é muito bom? Esse exercício é muito bom, porque ele coloca para você concretamente na sua frente o que que você tem que fazer. Você vai olhar e falar assim: "Ah, é isso aqui que eu quero ser". Então você começa a pensar claramente em metas para você cumprir. Eu sei que pode parecer meio coach falar em metas assim, mas não é não. Funciona. Funciona. E eu quero dizer para vocês também que, como eu disse, né, levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Eu não viria aqui simplesmente dizer que tem como fazer isso sem oferecer para vocês também um jeito de fazer isso e uma ajuda para fazer isso. Porque se vocês estão ouvindo até agora, inclusive, nem sei quantas pessoas estão aqui, mas se vocês estão ouvindo até agora, é porque vocês confiaram que o que eu estou falando é verdadeiro e útil. E se vocês confiaram que é verdadeiro e útil, eu posso mostrar mais para vocês. Eu posso mostrar como eu faço. Eu posso fazer junto com vocês. Quem aqui gostaria de uma oportunidade, por exemplo, de ser acompanhado nessa questão? De conseguir realmente colocar o seu dia a dia, de conseguir organizar a sua vida em coisas muito naturais, muito humanas, como abrir um livro e ler, mas de tirar daquilo ali realmente a presença de Deus. De tirar daquilo ali realmente um alimento, um sabor especial para essa vida, para que essa vida não seja tão sofrida, porque você certamente está preso naquela vida rotineira de chegar em casa do trabalho e dormir, depois ter que trabalhar, e você não vê o sentido nisso, porque não tem. Você já parou para pensar que em toda a sua vida você ficou perseguindo objetivos para perseguir objetivos? Ah, você vai para a escola, para quê? Para ir para o segundo ano da escola, para quê? Para ir para o terceiro ano da escola, para ir para o ensino médio, para quê? Para ir para a faculdade, para quê? Para ter um bom trabalho, para quê? Para ter dinheiro, para quê? Ah, para comprar um negócio ali que eu gosto, para quê? Ah, para, sei lá, ter a aprovação das pessoas, para quê? Tem sempre um para quê. Só que os valores, quando você alcança algo de valor, não tem para quê, não tem explicação. Por exemplo, quando alguém vira para você e fala assim, eu te amo, você pergunta por quê? Não. Pergunta se for eu te odeio, né? Mas se alguém falar eu te amo, você não pergunta por quê. Se alguém falar, nossa, você é bonito, você é bonita, você pergunta por quê? Às vezes pergunta, né? Fala assim, ah, fala mais. E quando alguém conta uma verdade, quando você se depara com uma verdade, você pergunta por quê? Não tem pergunta. Quando você se depara com uma verdade, não tem pergunta, não cabe opinião. Ou é sim, ou é não. Só que o sim te salva. O não acaba com você. Então, se você tiver essa vida que é difícil, que é rotineira, e todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Se você tiver essa vida, mas tiver dentro dela pequenos momentos do seu dia que você pode colocar em prática isso aqui que eu estou ensinando, inclusive junto comigo, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito, porque você vai alcançar um sentido que está para além dessa coisa que é horizontal. Não sei quem viu a minha sequência que eu fiz há dias atrás, mas eu coloquei uma cruz, né, para simbolizar. O horizonte é tudo que está aqui em volta, mas a parte de cima é o ascendente, é ascender para o céu. Se você, em alguns momentos do seu dia, ascender para o céu, isso é pequena vida de Terezinha, de verdade, não é aquele frufru que ficam inventando por aí sim a coisa funciona. Por quê? Porque você vai olhar para os lados, mas você não vai olhar para o lado no mesmo nível, você vai olhar para o lado na diagonal, entendeu? Você vai olhar para o lado e o lado está lá embaixo. Está do lado, mas está lá embaixo. Você está lá em cima. Nesses pequenos momentos. É só isso, gente. Esse é só o segredo. Esse é todo o segredo. É todo o segredo, né? Tá tudo aqui entregue, ó. Você pode fazer sozinho? Pode. Pode fazer sozinho, claro que pode. Mas se você quiser uma ajuda, se você realmente quiser colocar isso em prática e ter, ó, disciplina, fazer junto com outras pessoas, né? Ter pessoas fazendo junto com você para te incentivar, para você não parar e para você tirar dúvidas. Então eu quero apresentar aqui para vocês uma possibilidade e eu quero que vocês fiquem até o final, porque tem uma surpresa, mas muito, muito, muito grande mesmo. E eu não estou inventando, não estou criando coisas só para vocês ficarem até o final, mas é verdade, tá? Tem uma surpresa muito grande, uma coisa assim que eu preparei e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então deixa eu colocar aqui para vocês.
Só um minutinho, pessoal. Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, coloquem no chat se vocês estão vendo a minha tela. Acho que agora estão, né? Deixa eu tirar isso daqui. Estão vendo a minha tela. Quem tiver com a câmera ligada aí, faz um sinal com a cabeça para eu saber. Tá vendo a minha tela? Show. Matheus ali me assinalou. Pessoal, eu criei a Escola da Verdade. O que que é a Escola da Verdade? Eu sei que esse nome, para quem não estava aqui nessa aula, pode soar pretensioso, como se fosse assim, nossa, olha só, é o dono da verdade. Não. A Escola da Verdade, nesse sentido que eu falei, a escola não é minha, é da verdade, é do Cristo. A gente vai aprender com ele. Através de coisas humanas? Sim. Mas ele está nessas coisas, porque ele é o mantedor, é o criador dessas coisas, né? E por isso o símbolo é justamente, né, o Cristo ali no ícone pantocrátor, que significa o ícone mantedor, né? O Jesus mantedor de tudo que existe. Então, a gente quer, né? Eu quero mostrar para vocês aqui agora a Escola da Verdade, como vai funcionar e fazer essa proposta para vocês de tornar tudo isso que eu expliquei palpável na vida de vocês, onde eu mesmo vou te ajudar. Eu mesmo vou estar com você. E o lema da escola é buscar a verdade até que ela nos encontre. E encontra mesmo, tá? Vamos lá, deixa eu apresentar para vocês. É mais do que uma plataforma de estudos, a Escola da Verdade é uma oportunidade de guiar e organizar a sua jornada. É um ambiente para formar amizades e uma verdadeira comunidade. Olha só, gente, isso é uma das coisas mais importantes que existem. As amizades, elas tiram da gente essa boa semente que Jesus coloca em nós. Se você tiver amizades boas, você vai longe. Se você tiver más amizades, você vai, né, para lugares não tão bons. E eu creio que muita gente aqui já deve ter tido essa experiência, né? Então, a escola também tem o intuito de formar um grupo, uma comunidade de pessoas que se apoiem nisso aí, que tenham os mesmos valores, que gostem das mesmas coisas e que rejeitem as mesmas coisas. Isso é muito importante e necessário. Então, para você não ter que ficar caçando por aí, a própria escola já, né, já vai te colocar essas pessoas na sua vida. Dentro da escola, a gente vai ter um dos cursos, pessoal, vai ser a formação Veritas et Sapiência, Verdade e Sabedoria. Esse aqui é um antigo grupo de estudos que eu tinha que vai estar sendo refundado, né, reformulado, e ele vai estar dentro da Escola da Verdade. O que que é esse curso aqui? O curso é uma formação contínua dentro da nossa escola, e no Veritas você vai ter aulas ao vivo e quinzenais pelo Zoom. Então, a cada 15 dias, né, a gente vai ter aulas como essa aqui, exatamente no mesmo formato, só que diferente de hoje, você vai abrir o microfone, você vai falar comigo, você vai colocar no chat a sua pergunta, você vai fazer o seu apontamento, eu vou tirar a sua dúvida com você, diretamente. Isso tudo vai ser gravado. Então, se você não puder estar no dia, se você quiser reassistir, você vai ter a possibilidade de fazer isso também. As aulas serão focadas em desenvolvimento da capacidade filosófica, né? Essa capacidade de pensar filosoficamente, desenvolvimento da personalidade, vida de estudos em geral e vida espiritual. Então, tudo aquilo que vocês vieram para assistir hoje é o que nós teremos a cada 15 dias na formação Veritas da Sapiência. Mas não só isso. A gente vai ter também, dentro da escola, um clube do livro, que também vai ser quinzenal e ao vivo. Então, a busca, né, pela verdade através dos estudos vai ser acompanhada. Claro que você vai ter ali sua busca diária, a sua busca pessoal, mas olha só, você não tem a sua oração diária e mesmo assim você vai na missa? Não estou querendo comparar isso aqui não, mas a missa não é uma atividade em grupo, não é muito importante? Humanamente falando, quando você estuda com outras pessoas, também é muito importante porque você vê de forma que você vê, né, por outros pontos de vista, o que você dificilmente conseguiria chegar sozinho. Então, o Clube do Livro, ele é muito importante porque você vai ter a prática de leitura, você vai ter um compromisso de leitura, ao mesmo tempo em que você vai ter mais uma oportunidade de conviver com pessoas que querem as mesmas coisas e de trocar informação, trocar sabedoria, né? Então, o Clube do Livro ele tem por objetivo inserir você na prática do estudo. Será ao vivo e com reuniões quinzenais pelo Zoom. Também vai ficar gravado, você também vai ter a opção, né, de participar aí.
Você terá a oportunidade de ler obras de vários tipos em conjunto com o professor e outros estudantes, podendo assim se desenvolver melhor e mais rápido nos estudos práticos. E aí, se você tiver dificuldade de leitura, eu não tenho paciência, ou então não sei, não tenho hábito de leitura, tem um curso gravado dentro da escola que já tem aulas lá para você assistir, que é a leitura na prática. O nome do curso é Leitura na Prática, é literalmente isso. Se ler, ter rotina, organizar seus estudos, reter na memória é uma dificuldade para você, o curso de leitura na prática vem para te auxiliar nessa parte da vida de estudos. Então você vai ter ali todo o material. Gente, é literalmente um passo a passo. É você assistir a aula e aplicar, assistir a aula e aplicar, até que chega ao ponto que você não precisa mais ficar pensando o que que você tem que fazer. Você já vai saber exatamente o que você precisa saber para ler um livro com eficiência, para guardar na memória, para ter rotina, para saber o que que é importante ler naquele momento e o que que não é, para saber o que tirar de informação de um livro e o que é supérfluo. Você não vai mais ficar grifando o livro todo e depois você nem encontra aquilo, nem sabe o que fazer com aquilo, nem lembra que você grifou, você vai ler de novo e fala assim, o que que foi isso aqui que eu anotei mesmo? Nem sei mais, você não vai mais ter esse problema. E o curso, como eu disse, ele é um manual de técnicas de leitura e estudo que serve para quem tem ou não o hábito de ler. Então, se você tem o hábito de ler, ele vai melhorar. Se você não tem, você vai formar esse hábito do zero. As aulas são muito fáceis, são práticas, elas são direto ao ponto e você vai poder aplicar todo o conhecimento desse curso aqui no Clube do Livro, junto com a gente. Então, se você tiver dúvidas desse curso que é gravado, você pode tirar inclusive no Clube do Livro. Ok, pessoal? O próximo curso que a gente vai ter lá dentro, já está lá dentro, é um curso de História das Heresias. Esse curso aqui me pedem muito. Ah, faz um curso de História. Hoje mesmo me pediram, né? Se não me engano, foi a Ana que pediu. E tá aqui, tem um curso de História dentro da escola da Escola da Verdade, né? E esse aqui eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar um negócio assim parecido, porque não é querendo fazer o marketing do negócio como se fosse a única bolacha do pacote, não, mas a história da igreja, normalmente, ela é apresentada pela narrativa cronológica, normal ali. Ah, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Aqui não. Aqui a gente vai ver a história da igreja, em ordem cronológica, evidentemente, só que através da ótica das heresias. Deixa eu ler para vocês aqui. O História das Heresias é um curso de história da igreja em que a trajetória da igreja é vista através das crises por ela atravessadas. Será uma imersão nas lutas, disputas e eventos pelos quais a Igreja de Cristo sobreviveu. É um curso ideal para fortificar sua fé na igreja, ao mesmo tempo que estuda a história de forma objetiva e profunda. Então, mas eu não entendo nada de história, sou muito ruim em história. Não tem problema, você vai conseguir acompanhar as aulas. Ah, mas eu já entendo história, não tem problema, você vai ter um novo ponto de vista. Estou falando para vocês isso aqui, você não vai encontrar aulas nesse mesmo formato. Uma história da igreja pelo ponto de vista das heresias, pelo ponto de vista das lutas, das batalhas. Então isso aqui vai ser realmente muito proveitoso para vocês, vocês vão adorar esse curso. E, inclusive é um dos mais complicados de fazer, tá, gente? Eu tenho que estudar bastante para fazer esse curso aí, tirar de bastantes biografias, né, para acumular e montar as aulas. Mas vocês vão gostar muito mesmo, porque fica bem objetivo e ao mesmo tempo muito rico, muito profundo. O outro curso que a gente vai ter é os Santos, Imagem e Semelhança de Cristo. Tem muita gente que tem interesse em estudar a vida dos santos, né? A minha biblioteca está aí e não me deixa de mentir, né? Eles cada mês editam aí uma biografia de santos, enfim. Só que o que geralmente falta nessas biografias ou exposições sobre a vida dos santos é que fica uma coisa muito, é, perdão dessa expressão aqui, mas fica uma coisa muito água com açúcar. Você só ouve a trajetória de vida do santo, foi o santo fulano que foi lá, não sei o quê, parece um devocional assim, diário que você lê, cada dia você lê a vida de um santo. Mas isso não comunica nada pra gente, efetivamente, pra gente pegar e imitar. Então, eu pensei num curso, eu moldei um curso, estou moldando, estou fazendo, tá, gente? Esse curso, obviamente, não dá para eu abordar todos os santos, mas estou pegando ali, né, principais e alguns populares também para fazer isso aqui, olha só. É um curso pensado para ser mais do que uma simples exposição sobre a vida dos santos. Ele apresentará a trajetória dos santos e as doutrinas formadas por eles. Então, por exemplo, vai estudar Santa Teresa, não vai estudar só a vida de Santa Teresa, vai estudar as moradas, vai estudar o caminho de perfeição, vai estudar a vida de Santa Teresinha, vai estudar a história de uma alma, vai estudar o Santo Agostinho, vamos estudar os livros de Santo Agostinho, é isso aí, entendeu? Vai ser isso aí. Por quê? Porque a gente vai tirar daquilo ali não somente a vida do santo, mas o que ele produziu. E aí a gente vai ter um conjunto de quem ele era. Muito mais forte,
muito mais visível e palpável do que simplesmente falar, ah, Santo Fulano foi assim, ele era assim, assado, né? Essa coisa meio fraquinha e inimitável. Não dá para você imitar um arquétipo de santo. Não dá. É exatamente isso que eu queria dizer no início da aula, quando eu disse que hoje em dia, basicamente, a fé das pessoas se limita a um dia ser Santa Teresinha, outro dia ser São Tomás. Entendeu? Então, outro ponto interessante desse curso aqui é que a gente também vai estudar, além das doutrinas por eles formadas, como eles venceram seus defeitos e vícios, o que dará para a gente uma imagem concreta de como seguir os seus exemplos. Por quê? Porque quando a gente olha para a vida de um santo, normalmente a gente não se identifica muito com a parte santa, né? A gente se identifica mais com a parte pecadora antes da conversão. Então, a gente entender como que aquele sujeito conseguiu atravessar a ponte faz com que a gente tenha mais um estalo de como fazer isso também na nossa vida. Então, isso aqui é essencial. E é um diferencial para esse curso. Eu, até hoje, pode ser que tenha, nunca encontrei alguma coisa, alguma explicação desse tipo. Não encontrei. Isso aqui é que eu estou fazendo totalmente original, né? Como os outros cursos também são. Além disso, você conhecerá novas devoções e entenderá como a santidade pode ser alcançada. Ou seja, vai ficar uma coisa muito mais prática, muito mais palpável. E temos também, isso aqui, eu acho que ninguém espera por isso, o curso de volta para casa, História de Conversões. Espera aí, é um curso de conversões? Não. É uma catequese de uma forma que você nunca viu na sua vida. Por quê? Esse curso aqui, ele vai ser ministrado através de testemunhos. Testemunhos de convertidos, pessoas que se converteram. Pessoas que saíram do ateísmo, pessoas que saíram do budismo, pessoas que saíram do islamismo e se converteram ao cristianismo, se tornaram católicos. Esse curso, ele vai ser não só você enriquecendo o seu imaginário com a vida das pessoas que se transformam com o chamado de Cristo, e por isso o bom pastor, né, como o ícone do curso, mas também vai ser uma catequese. Por quê? Porque conforme essas pessoas forem contando a história delas, vai ser tipo aquele livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. O livro é a história dele, mas também é uma catequese, do ponto de vista de um convertido. Então, por que não um curso todo assim, onde você vai entender como é que uma pessoa de outra religião teve que fazer um esforço para entender a lógica da nossa? Porque talvez você seja cristão, católico de berço, e nunca teve que fazer um esforço de entender como é pensar fora desse esquema. Então, pessoas explicando para você a sua religião de um outro ponto de vista vai tornar a sua religião mais palpável, mais verdadeira. Então, por quê? Porque essas pessoas conquistaram a religião. Elas tiveram que fazer essa trajetória. Eu mesmo sou um exemplo disso. Se vocês estão me ouvindo aqui agora, tá provando isso que eu tô falando para vocês. Então, esse curso aqui vai ser, talvez, né, um dos mais inesperados que ninguém esperava por essa, né, gente? E a gente já tá vendo aí, já tô vendo listas de pessoas para convidar. Esse aí, ele ainda não tem aulas dentro da escola, mas eu já vou gravar a minha própria aula, né? Se não nessa semana, na outra, e vocês já vão ver a minha versão, né? Minha própria história de conversão. E vou convidar outras pessoas também, padres, né? Pessoas que têm histórias interessantes. E já fica aqui o convite. Se você está aqui, né, assistindo e tem uma história interessante, entre em contato comigo que você vai gravar para a Escola da Verdade, tá bom? Enfim, lendo aqui, o curso será ministrado através do testemunho de convertidos que não apenas contarão suas histórias pessoais de conversão, mas que vão expor as doutrinas e os raciocínios de alguém que teve que conquistar a religião com o coração e com o intelecto. E mais uma vez, você vai ter, através dos estudos, uma nova visão a respeito do Cristo, através, da visão da verdade. E bom, pessoal, eita, travou aqui. Quais são os objetivos da Escola da Verdade? A Escola da Verdade ela é pensada para desenvolver três campos fundamentais na vida de qualquer estudante sério. E como eu disse, você não precisa ter aspirações de ser um intelectual, mas você precisa ter aspirações de ser inteligente. Você precisa formar sua inteligência. Não precisa ser um intelectual, não precisa ser um filósofo, mas você precisa dominar sua inteligência. E por isso a escola foi pensada para agir em três aspectos principais: a formação da personalidade, que é você saber o que você faz, ter domínio sobre o que você faz, ter consciência daquilo que você faz, porque se você não tem, diante de Deus, você está agindo para Ele a mesma. Olha, você falar diante de Deus sem personalidade, sem concretude de quem você é a mesma coisa que você falar para uma parede. Desenvolver o intelecto, que é o meio pelo qual nós vamos desenvolver a inteligência, e desenvolver o lado espiritual, que é o meio pelo qual a gente vai alcançar a verdade. Unindo essas três coisas, a verdade ela vai se tornar nossa personalidade.
O nosso intelecto vai buscar aquilo que é verdade. O nosso espiritual vai rumar aquilo que é verdade, que é verdadeiro, que é o próprio Cristo, não as nossas concepções, as nossas ideias. Então, esses três pontos são fundamentais e eu vou ajudar vocês a desenvolverem cada um deles. A escola é totalmente pensada para desenvolver cada um deles. E, além disso, futuramente a escola vai expandir os meios pelos quais possibilita essa formação integral, trazendo ainda mais cursos e formações para os alunos. Deixa eu explicar uma coisa que talvez vocês não tenham entendido ainda. A escola vai ser uma assinatura. Significa que, uma vez que você assinou, né, você vai assinar ali por um ano, e aí nós teremos outros planos de assinatura. Por enquanto é por um ano, mas calma que vamos chegar lá. Vai ser bem acessível, prometo. Você vai ter ali, durante aquele ano, não só esses cursos que eu mostrei para vocês, mas todos aqueles que forem adicionados. E todas as aulas que forem adicionadas. Então, eu já tô entrando em contato com pessoas que vão futuramente dar aula de inglês, aula de latim, aula de arte, de desenho, de música, de violão, de piano. Tem até um rapaz, depois procurem ele no Instagram, o Guilherme Calígrafo, né? Tô em contato com ele para ele ensinar caligrafia medieval. Um negócio assim, impensável, você não vai encontrar em outro lugar, entendeu? Tudo no mesmo local. Então, é realmente para formar vocês nessas três áreas com completude, de forma concreta e que a gente possa fazer isso todo mundo junto, né? Para facilitar mesmo. Próximo slide aqui, a gente vai falar sobre um bônus, que é uma comunidade exclusiva. Além disso tudo, tem um bônus para você que é a comunidade Escola da Verdade. Essa comunidade, a gente a princípio vai fazer ela através do WhatsApp e do Telegram. E lá dentro a gente vai ter chats específicos, né? Principalmente no Telegram, que dá para dividir os chats. A gente vai ter chats específicos para você fazer pergunta e resposta, para conversar com outros alunos, para mandar PDF, mandar livro, né? Formar novas amizades. Então, dentro do bônus, dentro da comunidade exclusiva, a gente vai ter aba de interação com colegas da escola, fórum de perguntas e respostas, indicações de materiais complementares, né? Vídeo, texto, postagens boas, perfis bons para seguir, formação de novas amizades. A gente vai ter, né? A possibilidade de conhecer pessoas novas de todo o Brasil e digo mais, até de fora do Brasil. Tenho alunos de fora do Brasil, né? Não sei se a Sara tá aqui, a Sara é de Portugal. Não sei se a Sara tá aqui. Se tiver, manda um oi no chat, Sara. Ou eu falei sozinho agora, né? Porque se ela não estiver aqui, falei sozinho. Mas enfim. E também, pessoal, teremos aulas futuramente de outros professores. Algumas outras pessoas, e ó, talvez eu já dei uma pista aí de hoje, quem compartilhou um negócio meu aí, talvez esteja futuramente aí gravando algumas coisas para a Escola da Verdade. Quem pegou, pegou, hein? Bom, vocês podem estar se perguntando agora, quanto vai custar essa assinatura? Calma, não sai daqui ainda. Eu prometo que não é isso aí que está na tela. Não é isso aí que está na tela. Se eu fosse cobrar, gente, o que realmente custa, e aí vamos entender uma coisa. A quantidade do que custa é uma coisa. Agora, quanto vale é outra coisa, né? Quanto custa a formação Veritas et Sapiência? 797. Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, não estou colocando valores maiores para depois mostrar um menor e parecer que é uma super promoção, não. Isso é verdade. Tem alunos meus aqui? Tem alunos de tutoria aqui? Se tiver, manda um oi aqui, confirma se é ou não é verdade. Isso é o que eu cobro mesmo. Por quê? Porque vale isso. Vale isso. Clube do Livro, 597. Porque a gente vai estar ali presente, a gente vai estar ali junto com você. Leitura na prática, 397. História das heresias, 470. Os Santos, 470. De volta para casa, 290. O total de tudo isso aqui dá 3.021 ou 12 vezes de 251,75. Mas eu poderia cobrar isso aqui, pessoal. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho alunos que fazem aula de história comigo. 251 não é a mensalidade de um curso. Geralmente é 260, um pouquinho mais, para um curso. Aqui tem seis. Fora a comunidade, né? Aqui tem seis cursos. Eu poderia cobrar isso aqui. Esse seria um preço justo. Mas não seria um preço acessível para todos. Não, eu não estaria possibilitando que isso que eu sei que é muito bom possa ser acessível para todos, porque eu não estou aqui, como eu disse para vocês, isso é uma missão na minha vida. Só que também é minha profissão, então eu também preciso ganhar alguma coisa, né? Eu não posso viver romanticamente, eu prego a verdade, não sei o que. Não, é a minha profissão. Eu, como professor, tenho que pregar a verdade. Tenho que dar aula,
daquilo que é verdadeiro, daquilo que eu sei, daquilo que eu faço na minha vida. Tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês é parte de quem eu sou. Eu realmente uso essas coisas, eu realmente estudo essas coisas. Isso aqui é quem eu sou. Mas eu não posso viver romanticamente, né, sem ganhar pelo fruto do meu trabalho. Então, por isso, eu vou sim ganhar alguma coisinha. Só que eu coloquei muito, mas muito, mas muito acessível para vocês. Vocês não imaginam o quanto. Para ter acesso à Escola da Verdade, pessoal, por um ano inteiro, e claro, você pode renovar, e futuramente vai ter muito mais coisas. Isso aqui é só para iniciar. Prometo para vocês, vai ter muito mais coisas. Isso aqui é só para iniciar. Eu vou abrir para vocês a Escola da Verdade por apenas R$ 37,05 por mês. 12 vezes de R$ 37,05. Isso aqui, muitas vezes, não é nem um lanche, não é nem uma conta do mercado que a gente vai ali, compra uma besteirinha, uma bobeirinha. Não é nem isso. Então, para você ter acesso a tudo isso aqui, que dá um trabalho, tá? Dá muito trabalho, né? Às vezes, para gravar, eu tenho que levar as minhas filhas para casa da minha sogra, deixar com a minha mãe para não ter barulho, para não atrapalhar vocês na hora de acessarem a aula, né? Terem ali a qualidade bem. Então, tem muito sacrifício por trás disso aqui e vai custar apenas R$ 37,05. 12 vezes de 37,05. E, pessoal, eu vou falar para vocês, essa é a única, a primeira e a última vez que ela vai ter esse valor. Mas é assim, é promessa. Nunca mais mesmo, a escola vai ter esse valor. Nunca mais. Só para vocês que estão aqui. Então, quem está aqui tem uma sorte grande, né? Eu vou deixar, eu vou deixar a gravação, né? E as pessoas que forem assistindo, talvez vão ficar até um pouco tristes, né? Com relação a isso aí. Mas olha só, a escola vai custar 37,5 centavos. 12 vezes 37,5. Para ter acesso a tudo isso, né? O acompanhamento com a minha presença ali, né, no Veritas et Sapiência, 15 dias. Eu não sei se vocês sacaram isso aqui, mas eu botei 15 dias de diferença de uma aula para outra, da formação Veritas e do Clube do Livro, porque assim a gente tem aula ao vivo toda semana. Vai ser um dia a formação do Veritas, na outra semana o Clube do Livro, na outra semana a formação do Veritas, na outra semana o Clube do Livro. Fora todas as aulas gravadas, todos os cursos gravados, que como é uma assinatura, eu vou ir adicionando essas aulas. Toda semana vai ter aula nova, além das que são ao vivo. Então vocês vão ter realmente muita coisa para vocês assistirem. E não vai ser difícil, prometo para vocês, vocês vão assistir no ritmo de vocês. Esses cursos aqui, vocês podem escolher qual vocês querem fazer, quando querem fazer, que aula querem fazer, que ordem querem fazer. Dá para assistir do celular, dá para assistir do computador, dá inclusive até para acelerar o áudio. Então dá para você, tá, sei lá, arrumando a cozinha, ouvindo ali, entendeu? Então é muito acessível e é muito prático. A ideia é que seja prática mesmo. Bom, pessoal, eu tenho aqui também mais uma mensagem para dar para vocês, né? Aqui a gente tem a plataforma, olha só por dentro como é. É como se fosse uma Netflix, né? Cada aba dessa aqui é um curso. Dentro desse curso você clica ali, tem as aulas. Aqui, para vocês verem a qualidade, né, da imagem, do som, tudo investimento para vocês terem o melhor. Aí aqui a capa do evento de hoje. E eu tenho que dizer para vocês isso aqui que é realidade. Isso aqui não é exagero, não é mentira. Essa é realmente a última grande oportunidade de 2024 para você ter um 2025 totalmente diferente. Se vocês acharem essa aula aqui, esse conteúdo aqui transformador, verdadeiro, bom, de qualidade, saibam que o que tem lá dentro é muito melhor do que isso. O que nós vamos ter, por exemplo, só na formação Veritas, é muito melhor do que isso. É muito melhor, é muito mais abrangente. E lembre-se, você vai estar falando diretamente comigo, eu vou te ouvir. Às vezes você tem alguma coisa que você gostaria de ter melhor aplicado na sua vida, que aqui pode ter ficado um pouco genérico, e a gente vai pontuar isso aí para você. Novamente, a frase que eu disse para vocês, né? Para coroar esse momento. E agora, pessoal, vem a parte que eu falei que vocês não iam, né, acreditar, que é o seguinte, agora vem a surpresa. As 5 primeiras pessoas que entrarem hoje, tem que ser hoje, as 5 primeiras pessoas que entrarem hoje terão a oportunidade de ter uma aula em grupo exclusiva no Zoom comigo. E eu garanto para vocês, essa aula já está preparada. Ela tem um tema assim muito legal. E essa aula, como está em 5 pessoas, a gente não precisa se preocupar com duração, a gente não precisa se preocupar com ter vergonha de falar. Você vai falar mesmo comigo e vai ser uma aula exclusiva. Para quê?
para que você seja direcionado para participar do Veritas muito melhor, para participar de toda, né, a Escola da Verdade e muitas outras coisas ainda, né, que vai ser surpresa para quem participar dessa aula. Então, as 5 primeiras pessoas que entrarem hoje vão ter a oportunidade de participar dessa aula em grupo exclusivo. Então, já prepara aí, né, prepara que eu vou mandar o link no grupo daqui a pouquinho. Vou estar mandando o link para você matricular na Escola da Verdade no grupo. Vou mandar aqui no chat também. Já preparem, se você tem opção de Pix, tá? Tem opção de boleto, mas se você quiser um negócio mais rápido mesmo, né, tem um cartão. Então, já pega o seu cartão, já prepara o seu celular aí para você ser uma das 5 primeiras. Não só as 5 primeiras terão benefício, mas as 3 primeiras pessoas que entrarem hoje vão ganhar uma tutoria individual de 1 hora, para eu te ajudar a resolver os seus maiores problemas, te direcionando para melhor participar da Escola da Verdade. Pessoal, esse esse serviço aqui de tutoria, eu nem divulgo. Eu nem falo no Instagram que eu faço isso, mas eu faço. Eu dou tutorias individuais para as pessoas. E olha, só quem faz pode dizer para vocês que não estou puxando sardinha para mim mesmo, não. A coisa é transformadora. Isso aqui que vocês vão ter é uma oportunidade única, porque não vai se repetir. Não vai se repetir mesmo. Tem alguém aqui que faz tutoria? Se tiver, quiser falar alguma coisinha aí, se quiser botar no chat para dizer, né, qual é a sua experiência, fique à vontade. Então, pessoal, as 3 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar a tutoria individual. Eu e você, no Zoom. Inclusive, vai ficar gravado, você vai ter essa gravação para você reassistir, para você, né, ter esse direcionamento pessoal das suas questões. Agora eu vou preparar aqui para enviar no grupo, pessoal. Eu vou enviar aqui a possibilidade de vocês entrarem para a escola. Vamos para a contagem regressiva? Minha dica é: seja um dos 3 primeiros, seja um dos 5 primeiros. 3, 2, 1. Link no grupo. A escola está oficialmente aberta, pessoal. Agora eu vou colocar aqui no chat também, para vocês entrarem. Sejam rápidos, né, para garantir que vocês vão ganhar esses benefícios aí. Deixa eu colocar aqui. Ó, está no chat também. Quem quiser entrar pelo chat, tá aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um grande prazer ter vocês lá. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, quiser abrir o microfone e tirar alguma dúvida aí agora, o momento é agora. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que não ficou clara do conteúdo da aula ou sobre a escola? Fiquem à vontade aí. Tá me escutando? Estou escutando. Fala, Matheus. Só agradecer. Sua aula sempre entrega mais do que a gente esperava. E dizer que quem fizer a tutoria vai ganhar mais do que está pensando. Então não Matheus fique é, é para um trás. tutorando, né, Matheus? Fala a sua Sim. experiência, conta a sua experiência pra gente. Podia falar mil coisas, porém eu acho que é, tem uma frase que é o descortinar a mente e a vista, que é o que você tem feito, exatamente isso. Então eu acho que a tutoria, se você tiver qualquer dinheiro para você investir em qualquer coisa, investe em tutoria. Porque é o que vale, é o tudo. Muito obrigado. Isso vale Se eu muito falar pra mais mim alguma também. coisa, vai virar novela e frufru. Isso vale muito pra mim, Matheus. Muito obrigado mesmo, de verdade, pessoal. Porque, como eu disse pra vocês, isso é a realização da minha vocação, né? Da minha missão. Dá até um engasgo na garganta aqui. Deixa eu tomar um café antes que vire frufru. E eu digo pra vocês, olha só, principalmente a formação do Veritas é uma tutoria em grupo. É uma tutoria em grupo, né? Mas a individual realmente ela tem ali o seu sabor, né? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat, que eu não fiquei acompanhando o chat durante o evento. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui que eu não comentei. Se vocês quiserem colocar alguma coisa no chat, às vezes ficam com vergonha de falar, né? Coloca aí no chat, vamos ver se você tem alguma pergunta, como eu posso te ajudar.
Coloca aí pra mim. Pessoal me dando parabéns pelo aniversário. Obrigado, pessoal. Inclusive, se vocês quiserem me presentear, entre na Escola da Verdade. É um bom presente. Excelente presente. Biologia é fácil encontrar. A criação revela o criador. Exatamente, biologia. Ah, puxando sardinha. Tinha que ser minha esposa. Biologia é o estudo da vida, né? A gente vê ali o Cristo de forma latente. Quando vejo um prédio com uma boa arquitetura, acho bonito, porém, quando vejo a natureza, os animais, contemplá-los me leva à reflexão, é algo divino mesmo. Com certeza. E olha só, a arquitetura é algo análogo. A gente consegue fazer algo semelhante àquilo que Deus faz, né? Que é criar. Só que a criação de Deus ela é muito mais profunda do que a nossa, né? A nossa criação, na verdade, é transformação. Deus realmente tira do nada, a gente tira de alguma coisa, né? E ele mantém a coisa na existência, a gente não. Algo sobre Santo Irineu nesse curso? Tá nos planos. Tá nos planos, Rogério. Santo Irineu, Santo Antão, alguns santos desconhecidos, mas que são assim grandes santos mesmo. Inclusive São Francisco, que é muito, mas muito injustiçado, né? Todo mundo só conhece São Francisco por ser assim, o santo dos animaizinhos. Não é isso não. O Santo São Francisco é um dos grandes, é talvez um dos maiores mesmo. A gente vai apresentar o São Francisco de verdade, resgatar essa devoção. Padre Leonardo irá fazer uma participação especial. Será que é o Padre Leonardo? Será? Vou cancelar a Netflix já que não tem mais nada que preste. Uma troca justa. É uma troca justa mesmo, tá? Acho que até eu vou ficar assistindo a Escola da Verdade. Com certeza eu vou assistir, né? Quando entrarem outros professores que ensinam coisas que eu não sei, principalmente. Olá, boa noite. Parabéns pelo curso. Tenho certeza que será maravilhoso. Tenho uma dúvida. Meus dias são extremamente corridos. Será que conseguiria conciliar? Sim, porque dentro da comunidade, a comunidade também vai servir para isso, pessoal, para marcar as aulas. Então, a gente pode ter a flexibilização, principalmente agora no início, que com certeza não vai ter tantos alunos assim, a gente pode tentar flexibilizar para pelo menos conseguir marcar no dia em que tiver a maioria dos alunos, entendeu? Então, dentro daquela semana ali, a gente pode marcar no dia que tiver a maioria dos alunos. Eu sei que você pega plantão, né? Então fica difícil para você. Mas mesmo assim, né, se não houver a possibilidade de você participar em algum dia, sempre vai ter a gravação. E sempre você vai poder participar outro dia e tirar a dúvida. E sempre que você tiver uma dúvida, tem a comunidade para você mandar um áudio, para você mandar alguma coisa escrita. E eu vou estar ali respondendo também. Tem a aba de perguntas e respostas justamente para isso, para as pessoas que têm alguma dúvida de algum curso, tem alguma dúvida de algum curso que é ao vivo, mas a pessoa não pode estar, entendeu? Tá tudo pensado, gente. Tudo pensado mesmo para vocês serem atendidos 100%. É tudo pensado para ser atendido 100%. Então, se tiver esse problema, não se preocupe que a gente vai encontrar uma solução, certo? Eu acho que mais de alguma pessoa vai ter esse problema, né? Mas a gente vai encontrar a solução para isso. Deus cria ainda ou deu uma pausa? Ele cria ainda. O ato de criação divina, ele é um ato contínuo. Quando ele cria, olha, todo ato de Deus ele é um ato contínuo, porque se ele está na eternidade, não é afetado pelo tempo. Se ele que cria o tempo, ele tem que estar fora do tempo. Então, tudo que Deus cria está na eternidade, é um ato contínuo. Inclusive, Deus cria coisas novas, tá? Por exemplo, quando um bebê ele é concebido, Deus infunde a alma na hora. Ele cria a alma na hora. Então, toda vez que, por exemplo, se você é pai e mãe, saiba de uma coisa: você realmente criou junto com Deus. Você que é pai e mãe, vocês geraram o corpo, mas Deus foi ali na hora e ele criou a alma naquele óvulo, naqueles espermatozoides que se juntaram. Então, vocês criaram junto com Deus. Esse é o maior ato humano, inclusive, natural, né? O maior ato humano sobrenatural é a consagração do pão e do vinho, né? Em corpo e sangue do Senhor, o perdão dos pecados. Mas o maior ato natural humano é a criação junto com Deus, que é os filhos. Por isso é tão belo, né? E por isso o filho sempre é bênção. É o que a Bíblia diz, é o que o nosso Senhor diz. Que você está realizando aí uma ação junto com Deus, e isso santifica. É uma comunhão fortíssima com o Senhor. Boa noite, professor. Sou menor de idade e ainda vou ver com os meus pais se consigo fazer o curso. Mas antes queria ver com o senhor se tem algum problema ou diferença nisso. Se conseguir, traga os meus pais também. Deus abençoe. Não, Ana Clara, não tem problema. Inclusive, o grupo Veritas et Sapiência nasceu com a maioria sendo os meus alunos de sexto ano.
de sétimo ano, de oitavo ano, né? O Lucas tá aqui que não me deixa mentir, que é o da pergunta anterior, né? Ele lembra de quando foi criado, foi na aula dele. A ideia foi comigo dando aula na escola. Eu tive essa ideia lá, já convidei os alunos ali mesmo e depois entrou gente adulta. Tivemos até idoso no grupo. Então serve para todas as idades, porque a verdade é universal. Você acha que Cristo veio pregar para uma faixa etária? Não. Ele falou: "Vinde a minhas criancinhas". Então, claro que talvez pela sua idade, talvez algumas coisas fiquem um pouco nebulosas, mas elas vão ficar na sua memória e um dia você vai ter resposta para elas. Por que que eu digo isso? Lembre-se do que eu contei no início. Eu comecei com 14 anos a estudar. Comecei a ler livro do Olavo, a ver aula dele, até de outras pessoas, né, bem complexas mesmo, com 14 anos. Aliás, antes disso eu já havia, né? Então, muita coisa eu não entendi na época, depois eu fui entender porque a coisa foi se clareando para mim. Então, não tem problema você ser menor de idade de jeito nenhum, pode entrar. E traga seus pais, né? Vai ser maravilhoso. Em família é sempre melhor. Entendi, beleza então. Obrigado. Por nada. Parabéns, professor. Que Deus abençoe e que seja transformador na vida de todos. Amém. Vai ser, tenho certeza disso. Né? É pensado para ser mesmo. Boa noite, parabéns pela aula. Que Deus abençoe você e seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo. Matheus, terei que sair. Excelente aula, parabéns, Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, então, se tiver mais perguntas, mandem agora, senão eu vou encerrar por aqui também. Mas enquanto vocês escrevem, eu quero agradecer a todos, tá? Já são 9h30, né? Eu tentei ser o mais rápido possível, coloquei até um cronômetro aqui do lado, para não roubar muito tempo de vocês, ser objetivo e vocês conseguirem aproveitar bastante a aula. Então, saibam que todos aqueles que já estão entrando, vocês são muito bem-vindos. Fico muito feliz de vocês já estarem entrando na escola. Não deixem para depois, porque como eu disse, essa oportunidade, ela é única. Nunca mais vai se repetir esse preço, né? Claro, sempre será o máximo de acessibilidade possível, né? Às vezes, acredito que o futuro vai ser um pouco mais caro, porque vai ter outros professores, né? A gente vai ter que pagar por essas aulas também. A escola vai ter que se reinvestir nela mesma, né? E isso não pode sair do nada. Mas agora que está começando, certamente é acessível para todos e é pensado para ser acessível para todos. É para todo mundo entrar mesmo. Então aproveitem, entrem hoje, se inscrevam aí na escola, né? E vai ser muito proveitoso. Quero agradecer a participação de todos vocês, né? Estou vendo alguns aqui. A Luciane, que está sempre comigo lá no Instagram, né, Luciane? A Luísa, o Antônio Carlos também está sempre comigo. A Anne Almeida está sempre lá também, né? Posso estar cometendo alguma injustiça e não falar o nome de alguém, gente. Desculpa aí, né? O Gabriel Bernardi, que está inclusive desde o antigo grupo, né? O Gabriel está desde o início, foi um dos primeiros alunos. Marina está aí também, a Júlia, minha esposa, né? Maria Clara. Pessoas que estão acompanhando o perfil mais recentemente. Lucas, que já é meu aluno. Júlia Padovani, seja bem-vinda. Otoniel. Enfim, Paulinha que está aí. Ó, a Paulinha, inclusive, ela está desde os tempos primórdios, né? Da época que eu era recém-convertido. Queria converter todo mundo, sabe? Quando a gente fica recém-convertido, a gente quer converter todo mundo, né? Eu criei um cursinho na época também, fazia tipo uma catequese com o pessoal. Eram bons tempos. Hoje em dia, muito melhor. Ela lembra dessa época. Nossa, na época eu ainda namorava a Julie, né? A gente ainda era namorados. Hoje já somos casados e com filhos. Enfim, tempo passa rápido. Um dia a gente vai estar falando a mesma coisa do início da Escola da Verdade, né? Então espero que vocês possam fazer parte desse início. Pessoal, para quem está assistindo aí em família, um abraço para você que está assistindo. Obrigado pela sua atenção, tá? Você que eu não tô vendo o nome, mas eu sei que está aí. Eu sei que algumas pessoas vão assistir com outras. Então, obrigado pela sua atenção também. Espero que vocês entrem, aproveitem, tá? Fiquem bastante à vontade para mandar mensagem, tirar alguma dúvida se precisar, tá bom? O suporte sou eu mesmo. Se precisarem falar com a minha esposa também, ela pode ajudar também. Enfim, vou encerrar o evento por aqui. Tá gravado, não sei ainda como eu vou disponibilizar, acho que eu vou postar isso no YouTube. E aí vocês podem reassistir, né? Porque o conteúdo ele pode ser reassistido, vai servir para vocês também. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até a Escola da Verdade. Tchau, tchau.